Hoje a gente vai falar sobre fugir de tudo que é negativo. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você está satisfeita com a sua vida? A insatisfação é como se fosse um alarme, como se fosse uma sirene dentro da nossa cabeça, indicando que ali tem um invasor. E esse invasor é o pensamento negativo. E assim como numa casa que a gente tem que cuidar das portas de entrada, da segurança, para que o invasor não entre, a gente também tem que cuidar da porta de entrada para que o pensamento negativo não entre na nossa vida. E quais são essas portas de entrada? São três. Primeiro, a primeira porta de entrada somos nós mesmas. A segunda é a porta de entrada dos pensamentos negativos através da influência de outras pessoas. E a terceira é a porta de entrada dos pensamentos negativos através da influência do ambiente em que a gente vive. Então vamos falar primeiro aqui da porta de entrada, quando a porta de entrada somos nós mesmos. Quando a gente permite que os pensamentos negativos eles se instalem na nossa cabeça, é como se a gente só ouvisse a voz do pensamento negativo. A gente não consegue ouvir a nossa voz interior, que é a voz de Deus. É como se o pensamento negativo, ele tivesse uma voz alta e grave, sabe? E a voz de Deus, ela fosse uma voz mais suave, mais sussurrada. Então, se você não age para calar essa voz do pensamento negativo, você não consegue ouvir a voz de Deus. Por mais que você tente ouvir, por mais que você tente, a voz do pensamento negativo ela é tão ensurdecedora que você só escuta ela. E aí, quando acontece isso, quando você não consegue ouvir a voz de Deus, você fica como se fosse um barco à deriva. Você fica sem direção. Ora você vai para um lado, ora você vai para o outro. Por quê? Porque as suas atitudes, elas estão sendo movidas pelas suas convicções. E as suas convicções, elas estão sendo influenciadas por esses pensamentos negativos. Ou, muitas vezes, você é influenciado pelas convicções das outras pessoas. Então, você não consegue ficar firme num propósito, firme num objetivo. Então, se você tem essa característica de não conseguir concluir um projeto, concluir alguma coisa que você quer, pode ser muito provável que você deixe esses pensamentos negativos se instalarem e você fica como esse barco à deriva. Você não consegue ter um propósito forte. Então, esse é a principal consequência, assim, do pensamento negativo. E assim, é fácil conseguir pensar positivo? Não é fácil. Ainda mais para quem tem a autoestima baixa, porque é uma pessoa que já tá se sentindo incapaz. Se você já se sente incapaz, você já se sente machucada, frustrada, é um esforço muito grande você ter que pensar positivo e falar, nossa, mas será que eu vou me frustrar de novo? Entendeu? Então, é difícil. Não é fácil, mas é possível. Eu pensava muito negativo. Eu sou uma pessoa que eu não precisava nem de inimigo. Porque eu mesma me julgava, eu mesma me criticava, exigia demais de mim. Só que aí eu entendi que esses pensamentos negativos, eles não revelavam quem eu era. Eles estavam só dizendo que eu estava deixando as portas de entrada desprotegidas. E aí eu estava deixando esses pensamentos negativos entrarem na minha mente. E aí, quando eu apliquei as técnicas que eu ensino no curso no Elo no Lar, eu comecei a calar essas vozes, sabe, do pensamento negativo, e eu comecei a sentir minha energia aumentar, a minha paz aumentar, e era uma sensação que eu nunca tinha sentido. E toda vez que eu volto a sentir que o pensamento negativo ele tá chegando, eu dou um jeito de proteger, sabe, essas portas de entrada para que ele não se instale.